Bom dia a todos, bom dia colegas que compõem o palco e aos convidados que nos brindam com seu olhar para a melhoria e o desenvolvimento das políticas penais, em especial aí eu trago, junto aqui com o tema do trabalho. O meu currículo foi resumido ali, porque eu tenho uma história longa dedicada ao mundo do empreendedor, mas eu gostaria que vocês, eu vou sair do meu comum assim de ficar falando formal, porque para que vocês compreendam, assim, ontem inclusive eu tive num outro evento com uma menina que o pai está preso neste momento lá em São Paulo. E ela cuida dos irmãos pequenos e tal, hoje em casa. E ela foi segundo ela, eternamente grata a programas, e não é nem nosso, da nossa entidade, que fez com que ela compreendesse que ela poderia ter uma vida diferente a partir do empreendedorismo. E aí, quando falamos em empreendedorismo, falamos em atitudes empreendedoras e também em microempreendimentos, onde uma pessoa que tem 3 crianças em casa, por exemplo, pode conduzir as suas 8 horas de trabalho, 10, 12 ou quantas julgar, conforme o andar da carruagem, para segurar aquelas 3 crianças e ao mesmo tempo gerar renda para sustentar essa família. Então, foi ontem, assim, eu estou trazendo um exemplo recente, mas nós temos uma experiência com o sistema prisional agora acontecendo neste momento. Vocês estão vivenciando e talvez não saibam, mas como o coffee break que vocês acabaram de comer, como aquele banner que está pendurado ali escrito Senapen e o do lado do Resgata, assim como as pastas, bolsas e todos os materiais que vocês já receberam em eventos aqui da Senapen nos últimos anos, são feitos por empreendedores do programa Reintegro, que é um programa que nós temos aqui em conjunto com a Senapen. A sede física está na Samambaia, aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, e nós temos mais de 50% dos participantes do programa hoje empreendendo, inclusive formalizados, ganhando dinheiro. Bom, mas que lindo exemplo. É simples fazer esse movimento? Não, claro que não, É um movimento que exige, primeiro, uma mudança de mentalidade do ser, da pessoa que está inserida no problema. Nós tivemos alunos que nunca tinham passado o aniversário, não lembrava a última vez que tinha soprado a velhinha de um bolo de aniversário. E aí tu conduziu uma pessoa deste ponto até o ato de empreender, ganhar o seu próprio dinheiro, gerir a sua própria vida, em todos os sentidos. É um caminho complexo, mas que nós estamos conseguindo fazer com maestria. Por quê? Porque a Besouro, eu entrei agora na empresa, não queria falar muito do negócio, da entidade, mas a Besouro surgiu pela uma necessidade minha, dos meus 12 anos, com o meu primeiro empreendimento gerado por necessidade para ajudar em casa. Felizmente, eu convivia com pessoas no meio da violência. Fui estudante de escola pública, convivia com o tráfico de drogas muito dentro da escola, na porta da escola, dentro e fora da escola. Na minha época não tinha ainda celular, etc., mas já tinha roubo de celular, roubo de boné, roubo de relógio, de toca-fita, depois o CD de carro. Isso movimentava a economia dos furtos no entorno da escola, e muitos deles eram meus colegas. E assim, muitas vezes eu fui aliciado para seguir por esse trajeto. Mas eu tinha uma estrutura familiar forte que fez com que eu não me perdesse no meio do caminho. E é o que essas pessoas, no geral, não possuem. Então, se nós, quanto sociedade civil organizada, a própria sociedade como um todo, e os organismos, os órgãos de políticas que ajudam a segurança pública a ter um desenvolvimento social mais equilibrado na nossa sociedade, nós
precisamos ajudar minimamente as pessoas que estão dentro deste ambiente hoje, já estão no sistema penal, a essa reinserção com a propriedade de quem diz: compreendo esta dificuldade de que vocês, que estão passando por aqui, que em algum momento não tiveram essa estrutura, que nós podemos contribuir para que vocês tenham essa estrutura e não retornem ao sistema prisional. Nós temos 0 de taxa de reincidência do nosso programa. Ninguém que entrou, voltou. Entrou para o programa, voltou para o sistema prisional. Todos que estavam no regime semiaberto, hoje puderam avançar para o regime aberto. Com uma estratégia complexa, mas que a Senapem, inclusive, né, com todas as forças, nos ajudou. Mas hoje todos conseguiram progredir o seu regime e estão faturando 10, 15, 20, 30 mil reais por mês com seus negócios hoje. Bota aí a margem de lucro uns 30%, estão falando pelo menos 3 mil reais líquido, né, de renda no bolso, considerando um MEI, que paga só a taxa mensal, um imposto mensal fixo. Nós estamos falando que essas pessoas estão ganhando mais do que 2 salários mínimos, atuando hoje, trabalhando para a iniciativa privada, para a sociedade e também para o poder público. Agora, 10 dias atrás, um desses alunos do programa passou a prestar serviço para Nações Unidas. Imagino a referência que essa pessoa passa a ser dentro do sistema. Porque os seus amigos de sistema seguem lá, muitos deles, né? Então é uma transformação mental, e a gente fala em inglês, né? Mindset, uma transformação, uma mudança de mindset que só é capaz se nós tratarmos pessoas como pessoas e não como números. Infelizmente eu vi vários casos hoje, inclusive aqui de manhã, que tratam as pessoas como pessoas no sistema prisional. Mas isso não é em 100%, e a gente muitas vezes tem um preconceito de que isso não vai gerar efeito real. Mas eu garanto para vocês daqui, vocês estão vivendo isso dentro desse auditório com este projeto. Mas aí eu trouxe o meu exemplo porque eu consegui fugir da criminalidade através do empreendedorismo. E quando a gente fala em empreendedorismo, nós estamos falando em atos, pequenos atos, que podem, porque assim, o raciocínio de quem está no sistema é de que ele precisava ganhar, muitos é por necessidade de fome, né? Mas passamos dessa fase, quem já entendia o que era o recurso, por exemplo, para frequentar uma festa, para comprar um tênis melhor, uma roupa que não tinha, porque estava passando frio, ou porque precisava de uma roupa mais bonita para se sentir incluso dentro daquela comunidade que ele está inserido, ele não consegue, além da sobrevivência do seu lar, viver com um salário mínimo. E aí quando ele passa por um estágio de ganhar 2, 3, 4, 5, 10 através do crime, da violência, ele não consegue voltar. É que nem a gente hoje com um salário de 5 mil querer voltar a ganhar 1.000. É muito difícil. A gente talvez dê um jeito, mas nós aqui com estudo, com conhecimento, com estrutura familiar, com aprendizado da vida, de tantos anos trabalhando em diversos lugares, talvez a gente não consiga sair dos 5 mil para os 1.000. A gente vai ter que se endividar, vai ter que pedir dinheiro em banco para pagar contas, ou a qualidade de vida que a gente até então conseguiu conduzir. A gente não consegue reduzir do ar-condicionado para o ventilador, do ventilador para o calor extremo, ou do refrigerante para o suco de pozinho de R$1 a unidade. A gente consegue, olha, felizmente, como eu já passei por isso no passado, eu lembro como era, não quero, mas eu acho que eu consigo. Agora tem gente que talvez não tenha passado e não vai conseguir. Então essas pessoas não querem voltar também. Todo momento que ela entra para o sistema e sai, ela começa se mantendo e depois ela volta, lembra tudo aquilo que ela tinha. E aí ela fica entre ficar do jeito que está, sobrevivendo, e voltar para o mundo da violência.
E aí, com um aliciamento diário, de alguém que inclusive já vem com currículo, de quem já passou, já conhece, infelizmente a gente perde. E o empreendedorismo, aí eu trazendo para o tema, eu não estou sendo romântico, tá? Estou sendo objetivo assim, do nosso dia a dia, pessoas que a gente fala todos os dias, todos mesmo. A gente convive diariamente com pessoas que estão no sistema prisional. Algumas já saíram, a maioria está. Esse é o papo. E o empreendedorismo dá a oportunidade de que qualquer uma dessas pessoas não ganhe apenas aquele saláriozinho dos 600 e pouco quando estão no sistema, ou quando saem do sistema do salário mínimo. Porque eles muitas vezes retornam e quem vai tomar conta do lar de novo são eles. Então eles têm que cuidar de 2, 3, 4, 5 pessoas dentro daquela casa, com talvez um salário mínimo de talvez um emprego. Eu estou considerando que todos vão conseguir um emprego, tá? Não estou falando do mundo que sabe que o carimbo ainda prejudica quem está buscando uma vaga de emprego. Mas considerando que todos arrumassem o emprego do salário mínimo, eles conviveriam ainda com essa dificuldade, que é difícil sobreviver com o salário mínimo, e quiçá com um aliciamento para ganhar 10 salários mínimos. E quando a gente consegue explicar para eles, através de uma metodologia que foi desenvolvida pela gente há 10 anos atrás, chama By Necessity, uma metodologia de ensino de plano de negócios por necessidade, que é uma ferramenta da administração. Eu desenvolvi essa metodologia saindo do meu mestrado, ela foi testada em diversas comunidades, e dentro do sistema, fora do sistema, e hoje ela é aplicada em 6 línguas em 27 países do mundo, porque funciona para pessoas que precisam empreender por necessidade e não tem crédito. Como eu faço para ganhar dinheiro sem ter dinheiro? Por que ela funciona? Porque a gente mostra uma conta muito simples lá no começo da conversa. 10 unidades de pastéis vendidas a R$10 por dia, são R$100 por dia, vezes 30 dias, R$3.000, considerando que eles vão trabalhar todos os dias do mês, tira o custo, ela bota no bolso, aproximadamente na alimentação 40%, coloca no bolso mais do que um salário mínimo. Quando ele entende isso, fazendo 10 vendas de pastéis em talvez 1 hora do dia, ele multiplica isso por 5 horas do dia, 6 horas do dia, e entende que ele pode ganhar R$5.000 por mês vendendo pastel. De forma lícita, na região onde ele já mora ou conhece, que pode fazer caminhando, por exemplo, ou de bicicleta, onde ele pode envolver a família dele, onde ele pode envolver os colegas, amigos dele, e ele passa a vender 20, 30, 40, 50, 100 pastéis por dia. E aí depois ele arruma um cantinho lá no plano, lá do lado do ministério, para vender, daqueles ministérios, para vender ali na rua, numa banquinha, R$30.000 por mês. E aí essa transformação está feita. A dele, do seu entorno, e ele passa a ser uma referência para pessoas que já passaram pelo sistema. Então funciona. A gente tem dificuldade, quem vive num mundo seletista, por exemplo, de conseguir quebrar essa barreira do medo dos boletos no final do mês, né? Que é natural, porque a nossa sociedade foi desenvolvida nessa forma, desde lá da base da educação. Mas o mundo mudou, e este é um novo mundo. Então as pessoas podem abrir o seu CNPJ de forma simplificada e faturar os seus R$30.000 e botar no bolso, se sozinho, 25 desses 30 ou 20 desses 30. E ali na frente são grandes empresários. Aí eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que passaram pelo sistema e hoje são grandes empreendedoras. Dentre elas, o dono de uma usina de reciclagem lá de Porto Alegre, amigo, que hoje tem uma rede de lavagem de carro, reciclagem. Ele é um grande empresário. E hoje palestrante também, já teve aqui com a Jussiane, com a Cíntia, é um amigo meu, se tornou um amigo. Mas esse é um exemplo que eu lembrei agora, mas nós temos muitos exemplos, como o do Coffee Break que eu acabei de falar para vocês,
que semana que vem está prestando um serviço para as Nações Unidas e com certeza daqui ele só vai para frente. Essa missão é de quem? É de todos nós. Se falta técnica, se falta conhecimento específico sobre o tema, todos os estados do nosso país têm grandes atores que trabalham nesse segmento, e eu sugiro que vocês se aprofundem para dar oportunidade para essas pessoas através do empreendedorismo. No caso da Besouro, o Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa está presente nos 26 estados e aqui no DF, e pode contribuir, mas tem inúmeras entidades que trabalham. Eu acho que minimamente o esforço do Estado em tentar transformar a realidade dessas pessoas também através do empreendedorismo não só é válido, como é libertador, porque nós estamos falando de pessoas que vão multiplicar o impacto de medidas como essas, né? Medidas de ressocialização real e econômica. O impacto econômico do empreendedorismo, ele transcende o padrão de cálculo de impacto social. 5 pessoas. A gente está falando de pelo menos o triplo. 15 pessoas são impactadas diretamente por uma pessoa que começa a empreender. A taxa de conversão, para vocês terem uma ideia, de pessoas que saíram do sistema, eu estou falando das que já saíram, egressas, e que participam desta capacitação para montar um negócio, que não tinham nada, é de 72%. Estou dizendo que para cada 100 pessoas egressas, 72 delas abrem um negócio depois de 90 dias após passar por essa capacitação. É um número gigantesco. De 72% de pessoas passam a ganhar mais do que um salário mínimo com alguma atividade de inclusão produtiva. Então, ultrapassa as barreiras que nós já estamos acostumados a falar do salário, falando economicamente falando, mas eu sinto falta, e claro que é o meu mundo, mas eu não vejo praticamente nenhuma política em nenhum estado voltada a este egresso ou a pessoa ainda privada de liberdade, em qualquer alguma das medidas, sendo inseridas ao mercado através do empreendedorismo. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui explicando um pouquinho sobre esse mundo, eu peço assim, um olhar, né, mais cuidadoso e carinhoso para com esse tipo de política que falta nos estados, e ela é libertadora, porque ela conversa com todas as pastas, ela é transversal, né? Ela foge só do trabalho, e ela vai para a cultura, porque essa pessoa pode montar um negócio dentro da economia criativa. Ela vai para o socioambiental, porque essa pessoa pode ajudar no mundo do meio ambiente. Ela vai para uma terceirização de mão de obra, uma secretaria de obras ou de infraestrutura, logística. Ela pode ir para uma secretaria de saúde quando o produto, né, ou o serviço remete à saúde. Então pode ser transversal, uma política que todo mundo poderia implementar, como eu escutei em casos ali de mão de obra que prestam serviço em diversos órgãos do Estado, mas para empreendedores que vão participar dos editais, que vão participar de uma contratação direta de pequenos valores, por exemplo, com fomento público, né? Vocês vão ajudar essas pessoas a ingressarem de forma legal e talvez mais rápida, para que essas pessoas possam decolar e não retornar ao sistema. Isso já acontece em alguns lugares, mas de forma assim empurrada por nós, assim. Então, e também não institucionalizada. Isso não está num decreto, não está numa lei estadual ou municipal. É assim, cara, dá uma força para esse cara aqui. Mas é uma empresa que já está prestando serviço no município ou no estado e ascendeu. Porque depois que um cara que faturava R$1.000 passa a faturar R$100.000, com acompanhamento técnico para o empreendedor dar certo, ele não volta mais. E ele vai formar muita gente. Vocês podem ter certeza que ele vai mudar a vida de muita gente. E não vai esquecer desse impacto que a política penal trouxe para ele. E que a entidade parceira, né, ou se for o próprio
poder público, impactou a vida dele, da família dele, dos que estão no entorno dele. Então, é isso, o meu tempo está encerrando. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e que vocês tenham esse carinho para com este tema, porque ele pode libertar, literalmente, assim, é 0%, tá? 0%. Podem perguntar lá, mandar um e-mail para a Senapem e perguntar: Jussiane, é verdade? Ela vai responder. 0% de reincidência das pessoas que concluíram o nosso programa, e a gente está muito feliz com essa entrega para o Estado. Obrigado e um prazer.